a imputação de construção de mensagem de fraude eleitoral, de monitoramento ilegal, questão da BIM paralela, que aqui há uma parte, mas há uma investigação em paralelo, produção de desinformação e ataques virtuais. E há alguns documentos que foram encontrados em posse do senhor. Então, eu começo indagando qual foi a informação de inteligência que o senhor recebeu e, a partir dela, a partir dessa informação, ou qual foi o pedido, ou qual foi a razão que resultou da ação de inteligência para verificar em 29/7/2020, o senhor diretor da BIM, interferência estrangeira em razão da empresa Positivo ter ganho licitação no TSE. O senhor se recorda disso? Me recordo, se tratava de informações em redes sociais. A Agência Brasileira de Inteligência, como órgão de inteligência, tem a função de obtenção de coleta de informações para produção e difusão de conhecimento. Havia uma informação em redes sociais, inclusive está nos autos, uma tela que dizia que uma empresa chinesa, a Lenovo, teria adquirido a empresa Positivo, brasileira. Eu, então, apenas passei essa informação à Diretoria de Contra-Inteligência e à Diretoria de Tecnologia, que é o CEPESC, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, para verificar. Essa informação não era verossímil, não tinha veracidade. O controle social da Positivo se demonstrava apenas de brasileiros, nacionais. Então, essa informação foi descartada, não se tornou nenhum documento de inteligência, muito menos um briefing, um informe, ou mesmo um relatório de inteligência. Foi descartado. Não houve nenhuma continuidade em relação a isso? Não houve, foi descartada. O que eu explico sobre a inteligência, que essa coleta e obtenção de informações são diversas. De todas essas informações, eu digo a todos que nem 5% do que é coletado ou obtido se transformam em documentos. Exatamente por falta de veracidade, por falta de pertinência, por falta de atribuição da inteligência de Estado. A inteligência funciona acaba transmitindo documentação com um percentual muito pequeno do que acaba coletando de informações. Há uma outra questão, uma imputação e uma documentação juntada aos autos, um documento presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14h18, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8h22, pelo usuário, entre aspas, a ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a ramagem é meu login, o e-mail é um login, não que tenha enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional,
na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135/2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que, após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo, que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São 2 documentos de tudo que foi apreendido na minha residência, no meu gabinete, diversos computadores, meu computador principal, os pendrives e celulares, apenas 2 arquivos foram colocados. São a apreciação como elemento informativo, como prova nos autos. Esses 2 documentos têm essas datas anteriores desse momento auditável. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum. Eram anotações, são diversas e diversas anotações. Chegou a denúncia, eu acredito que apenas 5 delas. Nesse contexto, eu complemento a sua narrativa do texto, porque na denúncia houve uma concisão, mas no relatório da Polícia Federal, as páginas 26 e 27, há mais partes desse texto, onde eu coloco o voto auditável é o controle dessa liberdade desses técnicos. Porque eu disse no parágrafo anterior do que está escrito, há domínio de apenas alguns técnicos do TSE ao código-fonte e chaves criptográficas. E eu venho, o voto auditável é o controle dessa liberdade. Ou seja, esse comentário todo diz respeito à votação que estava acontecendo no Congresso Nacional. E eu repito, depois que houve a votação, não há mais anotação privada minha, fechada privada, que não houve difusão minha, muito menos pública. Eu digo ao senhor o seguinte, que esses 2 DOC-X, são documentos sem formatação, sem destinatário, são anotações minhas. E anotação em notas. Notas é um aplicativo, que é nota particular. Esse computador, onde foram achados apenas esses 2 arquivos DOC-X, é o meu computador que eu tenho desde 2019 até quando ele foi apreendido em janeiro de 2024. Então, ele perpassa toda a minha atribuição, né, como diretor-geral da ABIN, quase 3 anos. Depois, toda a minha licença para campanha eleitoral, pré-campanha e campanha, e ainda 1 ano de mandato parlamentar está eu usando esse computador com diversos documentos. Não há uma menção, inclusive, do pleito de 2021 sobre o trabalho de urnas. O que foi colocado aqui é sempre uma intenção de aprimoramento, e essas são as falas, senhor ministro, que publicamente, eu possuo o Twitter, hoje o X, houve 2 publicações minhas nesse momento que diferem muito do meu pensamento privado.
A primeira delas, ou seja, o que eu expus publicamente no Twitter, em 24 de maio de 2021, sobre o tema. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, né? Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. Depois disso, nesse contexto, já em 1º de agosto de 2021, se avizinhava ali a votação, eu quase que repeti o que eu escrevi 3 meses antes. Voto auditável significa evolução das urnas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem pública de votos. Ou seja, no meu particular, quando eu coloco um ataque, atacar um argumento não é quebrar, é argumentar. Isso no meu privado, que eu não tenho essa difusão, não houve essa difusão para ninguém. Ali, eu digo aos senhores, era momentos no meu computador e no meu celular pelos notas. Era momento de pensamento, de algo que poderia ser interessante, diálogo, pensamento particular meu, que alguma conversa poderia ser provocado, mas isso não quer dizer que eu passei esses documentos, o documento eu não passei para ninguém, que eu tenha passado, transmitido, encaminhado a qualquer pessoa esses documentos. Eu digo mais, senhor ministro, após a votação, que não teve sucesso, eu fiz uma postagem quando saiu em diversos jornais, grandes meios de comunicação, que a ABIN renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas eletrônicas. O órgão mantém parceria há 23 anos. Esse é um contrato que foi celebrado entre o diretor-geral da ABIN, eu, e o diretor-geral do TSE. E, naquele momento, houve um aprimoramento. Por quê? Porque a ABIN trabalha com criptografia de Estado, e faz um trabalho. Ou seja, nessa publicação, eu escrevi que a ABIN fornece criptografia de Estado a diversas entidades, inclusive ao TSE. Buscar evolução, transparência e segurança é corolário de diversos princípios da administração pública. Ou seja, depois da votação que não empregou o voto impresso, a PEC, eu não fiz qualquer comentário, eu não tenho anotação privada alguma, e ainda fiz um trabalho em conjunto aqui, reforçando a credibilidade e a segurança que tem que ser trabalhado ao TSE. Eu lhes digo mais para entrar na questão das lives, porque fala em Constituição... Não, vamos na sequência. Okay. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom para colocar para o senhor que, de todos esses arquivos são 2, e notas 1, de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos, a Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não, a Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é o meu telefone e esse era o telefone à época da presidência da República. Então, aqui, senhor ministro, senhor procurador e demais, eu venho trazer para os senhores uma questão que eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei. Só vou explicar aqui, encaminhei. O que eu vou explicar o que é isso aqui. E o que eu vou contar e declarar aqui para os senhores, eu declarei no interrogatório na Polícia Federal e eles não colocaram no relatório da Polícia Federal. Essa mensagem que está aqui, ela está no relatório, ela foi produzida em 16 de julho
ou seja, antes da live, não devia nem ter programação de live, porque a live era programada semana a semana, no contexto do voto, da votação na Câmara dos Deputados, 16 de julho. O que diz a mensagem aqui? A mensagem, inclusive, é cortada, não entendo por que é cortada, porque eu acredito que o início deve explicar o que eles não querem que se explicou, que em processo antecipado de fiscalização, essas palavras minhas escritas, de auditoria dos softwares de urna, as maiores autoridades em computação já conseguiram verificar diversas falhas e vulnerabilidades. E aí eu elenco. Sistema de inicialização de urna, boletim de urna falsa, chave criptográfica da urna, ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do voto, código-fonte. Senhor ministro, eu expliquei na Polícia Federal, os senhores sabem o que é isso? Isso aqui é ipsis literis, literal, é literal, por isso que é fácil identificar, de um vídeo de uma audiência aqui no Pleno do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros. Eu avisei na hora a delegada que estava me inquirindo. Isso é um vídeo que eu encaminhei ao presidente da República. É um vídeo de mais de 10 minutos que o advogado dos peritos criminais que fazem o teste público de segurança da urna, que se tem desde 2009, sempre antes da urna, ele apresenta essas questões saneando as questões. Ou seja, não é um vídeo que mostra que quer derrubar a urna, mas mostrando que a urna tem constante evolução nesses testes de segurança. Inclusive, a manifestação é um vídeo que não é cortado para se tirar de contexto, vamos dizer assim. Nesses 10 minutos, não é apenas o advogado que está se manifestando no pleno, há a manifestação do então ministro Lewandowski, colocando a questão das urnas. O próprio ministro Luiz Fux se manifesta, porque os testes ali estavam sob sua gestão. A ministra Carmen Lúcia estava presidindo e coloca a questão que os testes são rotineiros pela segurança. E o ministro Gilmar Mendes ainda espanca a questão, informando que são rotineiros, são segurança, que atende o que os técnicos colocam e saneiam a questão. Então, essa é a única mensagem, senhor ministro, porque o resto é um doc-x, de coisas particulares minhas, eles vasculharam tudo, com certeza, meu. Essa é a única mensagem que eles dizem que eu enviei para alguém contra as urnas. Só que eles esconderam essa informação, que se trata de um vídeo que está no YouTube, na internet, que retrata uma audiência no plenário do Supremo Tribunal Federal, que não é algo contra a urna, é mostrando que tem que se ter sempre evolução da urna. Quando é que vai ser crime uma audiência no STF? Quando é que vai ser crime enviar um vídeo que só demonstra que a urna tem natural evolução? Então, esse arquivo, presidente, TSE em forma DOC-X, o senhor não enviou, presidente? Não enviei a ninguém. Esse é um arquivo exclusivo meu. É um arquivo de diversas anotações, uma atrás da outra. Então, por que consta, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições com vitória do senhor? Por que a mensagem se direciona ao presidente, ao então presidente? Ela se direciona, senhor ministro, porque a forma de concatenar as ideias é sempre uma questão de diálogo. Isso não quer dizer que eu enviei a ele ou conversei com ele, ou tive oportunidade com ele. Um dos dois arquivos, o nome do arquivo, inclusive, é Bom Dia, Presidente. Por quê? O que aconteceu? Em volta do presidente Bolsonaro... Esse Bom Dia, Presidente, nós vamos chegar lá. Vamos ficar nesse. Então, esse não foi enviado? Não foi enviado. O senhor afirma que mantém total certeza de que houve fraude nas eleições. O senhor, delegado federal de carreira e diretor da BIM. O senhor tem alguma prova de fraude nas eleições de 2018? Senhor ministro, essa é uma questão de documento, anotação privada minha, de uma desconfiança privada. Mas eu só quero saber se o senhor tem alguma prova. Não, e mais, o que eu quero colocar, senhor, é que colocam que eu estava construindo uma mensagem. As questões sobre urnas eletrônicas são discutidas pelo então presidente Bolsonaro, inclusive quando ele era deputado federal, em 2015, a PEC que foi aprovada nas duas casas foi de autoria dele, só não entrou em
em execução por questão de dotação orçamentária. E aqui eu trago o texto da própria denúncia da PGR, recebida por essa primeira turma, em que diz, iniciando o título, na página 29 da denúncia, Jair Messias Bolsonaro inaugurou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro ainda durante a campanha presidencial de 2018 e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. A fraude, que nunca conseguiu nem descrever nem demonstrar, teria impedido que se houvesse sagrado vencedor das eleições de 2018 desde o primeiro turno. Ou seja, pela própria denúncia, se mostra que essa alegação minha é lugar comum. Eu não estava construindo nada novo, eu não estava levando ao conhecimento nada novo, e de um documento que não foi enviado para o presidente, era algo meu de concatenar as ideias. Como eu lhe falei, a única prova que se diz contra mim não é uma prova, é um ipsis literis, verificando o vídeo, eu escrevo exatamente o que o advogado relata, exatamente. Quando o senhor foi questionado na Polícia Federal, quais teriam sido as pesquisas realizadas pelo investigado, senhor, que resultaram na identificação de fraude das urnas em 2018, com a vitória do então presidente da República no primeiro turno, o senhor respondeu: costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos de possível interesse do então presidente da República. E o senhor informou que isso não quer dizer que tenha transmitido ao presidente a totalidade ou parte dos argumentos que foram redigidos. E, na sequência, foi indagado qual seria a ação de inteligência para, entre aspas, enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente, que consta nas suas anotações, e como eram realizadas as publicidades para a constante publicidade, entre aspas. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos que devido e constante publicidade. E o senhor respondeu novamente que costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos para o presidente. A ABIN, sob a sua direção, realizou alguma operação de inteligência no sentido de tentar comprovar fraude às urnas eletrônicas e nas eleições de 2018? Não, como eu coloquei, toda essa questão é uma questão privada, vinculada exclusivamente à votação. Voltando à questão do Bom Dia Presidente, é isso que eu quero explicar. No começo do governo Bolsonaro, eu apenas ia ao gabinete do presidente quando chamado. Em determinado momento, ele falou para mim, foi quase uma chamada, mas vem aqui almoçar comigo. Então, eu frequentava o gabinete do presidente uma vez a cada 2 semanas, para o final da agenda da manhã, era ali 11 horas da manhã, a gente chegava. Ali conversava com diversas pessoas, estava sempre ministros palacianos, parlamentares e convidados do presidente. Então, essas questões todas são anotações privadas minhas. Não quer dizer que, como eu coloquei aí, que eu transmiti totalidade, parcialidade ou alguma dessas, porque o documento é extenso, com várias anotações. Só foram pinceladas 5 de 2 dessas questões. A ABIN fez trabalhos verificando o que tinha conhecimento sobre as urnas, como qualquer jornal fez também. O que é a urna, de quando é a sua origem, quais os países que empregam a urna, qual a diferença de cada um, como é a urna atual, a antiga. Esses são os trabalhos de informação que a ABIN realizou. Nós iríamos fazer um grupo de trabalho, mas acabamos não fazendo. As 2 lives do presidente... Eu posso entrar nessa questão da live, senhor ministro? As 2 lives do presidente, que pela denúncia, pelo recebimento da denúncia, é o que inaugura a execução. A primeira live, a base da live é o presidente Bolsonaro trazendo as informações de um coronel do EB, do Exército Brasileiro, analisando resultados de votação. Era uma questão muito mais estatística do que da urna. Não houve qualquer trabalho da ABIN, nem para os meus alfarrábios, mesmo pelos escritos particulares, nem para a live. E os meus escritos particulares não têm qualquer vinculação com esse trabalho estatístico que foi colocado. A segunda live já era diferente, era sobre uma
uma apuração da Polícia Federal de suposta invasão do sistema eleitoral, que também não tem qualquer vinculação ao que eu falei em documentos particulares ou no meu Twitter, e também não há nenhum trabalho da ABIN quanto a isso. Dentre o que o presidente coloca desde a impressão deles, eu retorno da impressão deles sobre a urna e a auditoria que deve ser feita, eu retorno ao que o próprio PGR colocou, de que os ataques vêm desde antes de... Os argumentos, vou dizer assim, né, porque ataques é como está descrito na denúncia. Os argumentos vêm desde antes de 2018, do presidente Bolsonaro querendo esse aprimoramento do sistema eleitoral. O senhor tem conhecimento também do arquivo positivo.docx, nós referimos anteriormente, que possui informações da empresa Positivo Tecnologia e lista, e a Polícia Federal juntou, argumentos contra a segurança do pleito eleitoral, integridade e transparência dos resultados, e também se coloca aqui que os servidores Bormevete e Giancarlo tentaram associar a empresa aos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E esse documento positivo.docx apresenta também como criador e usuário o senhor. O senhor se recorda disso? Eu tomei conhecimento pela investigação, que são muitos documentos num computador. Mas, voltando até à sua pergunta inicial, nós fizemos aquela análise sobre a interferência chinesa. E veio a mim, à época, o quadro societário da Positivo. Esse documento DocX, é um documento de criação no mesmo dia da sua última edição, é apenas o quadro societário da empresa Positivo. Apenas isso que tem no meu computador, que muito provavelmente é fruto dessa análise. Agora, eu tomei conhecimento de diversos diálogos entre o Marcelo Bormevê, que é um agente de Polícia Federal, e Giancarlo, que é um militar que estava na BIM, lotado na BIM, até antes da minha chegada. Giancarlo, eu não conheço, se ele estiver presente aqui hoje, eu não sei quem é, não tenho contato, nunca falei. Acredito, eu como diretor-geral, devo ter me reunido com todos, mas eu não tenho contato nenhum com ele, nunca tive. Marcelo Bormevê, vou dar um contexto de como Marcelo Bormevê chegou na BIM, o trabalho dele, para mostrar o que eu descobri apenas com a investigação numa parte privada dele. A BIM ela possui mais milhares de servidores, entre oficiais de inteligência, agentes e outros cedidos. Quando eu fui a diretor-geral de ABIN, eu levei cerca de 10 policiais federais, para ter a segurança de quem eu conheço, botei alguns locais estratégicos. São policiais, que são, a grande maioria, classe especial, da carreira, com especialização. Marcelo Bormevê é um desses. Ele era da diretoria de inteligência policial por anos, era lotado em Minas, mas trabalhava no Brasil inteiro com análise, inclusive de grandes operações. Marcelo Bormevê, ele foi ser coordenador geral de credenciamento e segurança corporativa. O trabalho principal ali deles é em sistemas de convênio da CGU, alguns de convênio com a MJ, o Infoseg, fazer um trabalho que é exigido pela Casa Civil. A Casa Civil tem um decreto presidencial que toda a contratação acima de um DS3, FPE 3 hoje, passa pela análise da ABIN e da CGU. Então, a coordenação geral do Bormevê, Marcelo Bormevê, que tem 2 coordenações abaixo, 30 servidores, tem essa grande atribuição e servir a ABIN também. Eles faziam ali cerca de 11 mil análises no SINC do Executivo Federal durante o ano. E eu digo que ele trabalhava com excelência, ele fazia a função com excelência. Não é apenas uma questão opinativa minha. Eu digo, eu comprovo, demonstro para todos vocês. Quando eu saí da ABIN, eu deixei a ABIN em março de 2022. Eu deixei o alto escalão, deixei
a administração pública e fui me dedicar ao pleito eleitoral em março de 2022. Quando eu saí, houve um acordo de todos os policiais que estavam ali trabalhando fossem começar a ser devolvidos. Alguns demoraram mais do que os outros, por causa da questão de transição. Marcelo Bourmervé foi o único que se manteve na administração pública federal. Ele foi chamado pela Casa Civil para trabalhar, acredito que no mesmo DAS, é um DS4 alto, que dá auxílio moradia, pela eficiência dele no trabalho rotineiro. E mais, acabou o governo Bolsonaro, quando há mudanças, várias mudanças de funções e nomeações, Marcelo Bourmervé continuou na Casa Civil no governo Lula. Ele só foi exonerado quando as investigações apareceram o nome dele um ano depois. Isso demonstra faticamente que ele é um trabalhador dentro da formalidade de atribuições dele. Agora, ministro, eu verifiquei pelos autos várias conversas dele por WhatsApp. E essa conversa dele por WhatsApp, eu não tenho como ter conhecimento ou controle do que ele faz numa conversa privada de WhatsApp com um colega ou com um amigo ou com quem quer que seja. Então, eu acredito que será a sua pergunta de adentrar. Esse diálogo deles com o Giancarlo já demonstra tudo o que aconteceu sobre essa questão do positivo, que não tem vinculação a mim, ali com um documento que só tem quadro societário. É uma conversa que envolve o ministro Luiz Fux, um assessor do ministro Barroso, e na conversa está claro que não teve orientação, não teve coordenação, determinação de qualquer, não, nem da direção-geral, de qualquer setor da ABIN para essa análise, e o resultado dessa análise ele também não levou para a ABIN, para os outros setores, para subir para alguma coisa de inteligência. Está aqui que ele assistiu a um youtuber, e com o que ele assistiu no YouTube, ele verificou uma vinculação com a Positivo, com o Banco Itaú. Isso eu descobri que que está no relatório, as páginas 33 e 42. Falando com o Giancarlo fala, eu li sobre isso em algum lugar. Quando eles concluíram a análise, eles decidiram encaminhar a um grupo, que eu acredito ser um grupo de WhatsApp, fora da ABIN, de conhecimento deles. Ou seja, não foi pela ABIN e não foi de fora da ABIN. O documento positivo, e aí vai um grau especulativo pela primeira vez. Pode ser que, como viram que não ia sair veracidade sobre Lenovo e não se traduziu em forma de inteligência, eles resolveram fazer por conta própria alguma coisa que não tem vinculação a mim, não tem meu conhecimento, muito menos qualquer outro setor da ABIN. O senhor já se referiu ao outro documento encontrado, Bom Dia, Presidente, DOC-PX. Nesse documento, o senhor já explicou grande parte dele, mas nesse documento há uma parte que diz, que o senhor escreve, entre aspas, reunir grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. E o senhor foi, inclusive, questionado na Polícia Federal sobre qual seria esse grupo técnico de confiança